O assunto é velho, é batido, é surrado, é horrível, mas temos que tratar de novo desse caso de injúria racial contra o Edenilson. Depois da vinheta eu te falo sobre o que a gente já sabe o que pode acontecer nesse caso do Rafael Ramos. Vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. O assunto é o caso de injúria racial do Rafael Ramos, lateral do Corinthians, contra o Edenilson, ocorrida no jogo de sábado entre Inter e Corinthians, um empate em 2-2 no Beira-Rio. Eu já te falo sobre isso, antes você se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Eu sei que eu posso contar com você, nós somos quase 4.500 inscritos por aqui e o canal cada vez cresce mais. Mas vamos lá que o assunto é Inter e Corinthians, mas não dentro de campo. Lamentavelmente, a gente precisa mais uma vez tratar desse caso de injúria racial. Nesse caso, eu quero te dizer que não cabe nem opinião, porque acho que a opinião está dita por todo mundo, não há dúvida. Quando não é uma questão que gere, de certa forma, debate, eu acho que a opinião se torna desnecessária. Não é uma questão de opinião, foi cometido um crime se for comprovado esse ato de injúria racial. Então não é questão de certo ou errado, todo mundo sabe que está errado, todo mundo sabe que racismo é uma idiotice sem tamanho, que não cabe sequer ser citado, muito menos defendido. Não é uma questão de opinião. Aqui é uma questão mais de esclarecer o que aconteceu, o que se sabe que aconteceu, quais são as versões e o que pode acontecer. Bom, o Edenilson mantém a versão dele sobre a questão de ter sido chamado de macaco pelo Rafael Ramos. Eu pude apurar hoje que ele ficou abalado, mas ele recebeu o carinho de muita gente, carinho da família, do grupo, do clube, e isso deu um conforto importante para o Edenilson. Na hora ele nem sabia como agir, ninguém está esperando que esse tipo de coisa aconteça. Mas depois, o Edenilson, quando conversou com o Rafael Ramos ainda nos vestiários do Beira-Rio, ele esperava uma retratação, um pedido de desculpa, esperava que o jogador admitisse que cometeu um erro. E isso não aconteceu. Ao ver que o Rafael Ramos não mostrou arrependimento, não admitiu ter feito nada, não pediu desculpa, não se retratou, o Edenilson deu andamento à queixa à polícia. Foi feito um boletim de ocorrência. O Rafael Ramos, que diz que não falou macaco, que é uma questão de interpretação por causa do sotaque português, né? Ele é português, sotaque de Portugal. Ele diz que não falou essa palavra, que falou um palavrão. Essa versão ela é sustentada pelo Corinthians, mas de toda forma ele foi detido e liberado apenas depois do pagamento de 10 mil reais em questão de fiança, né? A fiança de 10 mil reais foi paga e ele foi liberado. Ele viajou para a Argentina com a delegação do Corinthians, apesar de não estar inscrito na Libertadores, ele está por lá. Mas o que pode acontecer no andamento do processo? Bom, isso é uma questão criminal, né? O racismo ele é crime, esse tipo de injúria racial ele é crime no Brasil. Portanto, quem cuida disso é a polícia e a justiça. A perícia será feita nos vídeos da imagem do rapaz e estão rodando a internet vários vídeos ali do lance, do momento em que ele teria chamado. E para quem é leigo, que eu te falo aqui a minha situação, sou leigo em leitura labial, mas me parece realmente que ele usa o termo macaco. Não dá para se dizer com certeza, porque a certeza vem após um julgamento, após uma perícia, que tem prazo de 30 dias, mas ela deve ter sido feita ou deve ser feita antes desse prazo. Porque a opinião pública está toda em cima desse caso, o caso tomou uma projeção muito grande, então o processo deve ser acelerado. Daí, o Rafael Ramos responde pelo crime de injúria racial como pessoa física, digamos assim, né? Ele responde individualmente. Para que se tenha uma punição ao Corinthians, tem que ser elaborado e feito um julgamento no STJD. Essa situação vai depender de vários fatores, da interpretação do tribunal. O Inter inicialmente não deve fazer uma notícia de infração, que é quando se salienta o descumprimento de uma regra ao STJD, mas o Inter repudia o fato, o Inter se solidariza com o jogador e dá a ele todo esse tipo de suporte. Inicialmente,
É isso que pode acontecer e o que se sabe da questão do Rafael Ramos. O Corinthians, enquanto clube, se manifestou repudiando qualquer ato de racismo, mas defendendo o jogador e acreditando na versão dele. O Inter, enquanto clube também, em nome de seu presidente Alessandro Barcelos, reforça a crença no que disse o Edenilson. São duas versões contrárias. O Edenilson diz que foi chamado de macaco, que sabe o que ouviu. O Rafael Ramos diz que não foi. E houve ali durante o jogo uma questão bastante curiosa, porque o Vitão foi discutir com o jogador, os jogadores do Corinthians ficaram meio assim, ninguém saiu em defesa do Rafael, o próprio Cássio virou para ele, falou com ele também. Houve um momento de dúvidas entre os próprios jogadores do Corinthians que são colegas do Rafael. Mas tudo isso é uma questão que vai ser avaliada na esfera criminal e não na esfera esportiva, pelo menos nesse primeiro momento. Repito para vocês que, enquanto opinião, não cabe dúvida, não cabe contraponto. Isso tudo é um absurdo, que ainda existe esse tipo de coisas, se confirmando que de fato o Rafael falou isso e parece muito na imagem que ele falou ao Edenilson. Não cabe sequer uma vírgula que possa sinalizar defesa. É ridículo, é um absurdo, é abominável, é totalmente desqualificável que se tenha que falar sobre isso quando a nossa pauta é futebol. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal, falando de coisa boa, pelo amor de Deus, não vamos continuar falando disso. Para mim, por enquanto, é isso e daqui a pouco eu volto. Tchau!